Que bênção, que alegria podermos estarmos juntos aqui, mais uma noite. Culto Fé é um lugar onde nós viemos para poder praticar e colocar a nossa fé em ativação. Talvez se você chegou hoje aqui, nessa noite, esperando algo do Senhor, eu vou dizer para vocês, vocês estão no lugar certo, com as pessoas certas e no momento certo, amém? Porque há algo novo do Senhor para a sua vida aqui. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma mensagem que vai vir diretamente ao seu coração, falando a respeito do nosso tema, que vai estar colocado aqui para vocês: quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido. Nós passamos por diversas situações no dia a dia, na família, no trabalho, junto aos nossos amigos. Passamos por uma série de situações, mas a maneira com que você vai encarar essa situação é o que vai fazer toda a diferença na sua vida. E a palavra de Deus, ela vai trazer para nós diversas maneiras de que você pode enfrentar essas situações no dia a dia. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite está em 2 Reis, capítulo 4, de 1 ao 7. Eu gostaria de ler com vocês, me acompanhem no telão, vai estar aparecendo aqui para cada um de vocês. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus e lhe disse: vai e venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração e a situação que cada um dos seus filhos e filhas tem passado aqui. O Senhor conhece, Pai, a maneira com que eles entraram. O Senhor conhece a maneira com que eles se levantaram e a maneira com que eles vão deitar hoje, nessa noite. Mas nós temos a certeza que a resposta do Senhor vem da Tua palavra e do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um deles. Pai, dá entendimento, sabedoria, para que cada um deles estejam com seus corações sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Que o Espírito Santo, que está presente aqui, caminhando entre nós, fale de maneira individual com cada um deles que estão presentes, aqueles que nos assistem online, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o que nós podemos fazer diante das situações adversas, diante das notícias que a gente recebe no dia a dia? Muitas pessoas recebem um diagnóstico ruim, um diagnóstico de câncer, uma enfermidade. Pessoas passam pela situação do divórcio, que já traz um trauma muito forte, tanto para cada uma das pessoas como para os filhos. Pessoas têm filhos que acabam se envolvendo com as drogas. Pessoas passam pelo luto,
São situações que para nós saber administrar traz uma grande dificuldade. Nós não estamos preparados para administrar situações ruins, mas quando tudo parece perdido, o Pai tem uma resposta para a sua vida. Quando tudo parece perdido, você precisa entender que existe ainda esperança. Você que está aí ao lado de alguém, fala assim para a pessoa: existe esperança, ainda existe esperança, independente da situação, independente da maneira com que você chegou aqui hoje. Entenda algo: Deus tem uma resposta para você. Não vai sair daqui sem a resposta dele, em nome de Jesus. Quando a gente olha as situações da Bíblia, nós vamos ver várias passagens onde pessoas passam por situações difíceis. Por exemplo, a história de José. José era um jovem, um adolescente, e ele recebe de Deus uma revelação, um sonho, acerca daquilo que talvez aconteceria na vida dele, mas não ali naquele momento mais próximo. Mas José, ele se vê traído pelos irmãos, jogado em uma cova, depois ele é vendido, depois ele está na casa desse senhor a qual ele foi vendido, e ele é acusado, vai preso, passa diversos anos na cadeia. Mas Deus tinha uma promessa para esse homem ser governador. José, quando ele estava na casa do pai dele, ele ainda não governava, mas ele já tinha a palavra. José, quando ele vai para a cadeia, ele governa na cadeia. José, quando vai para a casa de Potifar, ele governa na casa de Potifar. José, quando ele sai da cadeia, ele se torna o primeiro e único governador do Egito. Quando a situação parece estar perdida, ainda existe esperança. A outra situação que também eu posso mostrar para vocês aqui é a vida de Jó. Jó, considerado um dos homens mais prósperos do Oriente, um homem que detinha de todo tipo de propriedades. Fala dos filhos, fala da esposa, fala de toda a situação, empregados que ele tinha. E do dia para a noite esse homem se vê sem a casa, sem os filhos, sem nada, e ainda adquire uma doença de pele como um câncer. Mas no meio da situação, ele tem uma esperança que nunca foi retirada dele. Jó, ele é curado. Jó é restituído, tem outros filhos e filhas, e ele se torna outro homem, um dos mais ricos daquele Oriente. Eu poderia falar para vocês de Jesus. Jesus nasceu de uma maneira muito simples, de uma maneira muito tranquila, como uma pessoa humilde. Ele passa por toda a adolescência, por toda a juventude dele. Satanás pensou que Jesus Cristo estaria vencido. Um dia antes dele ir para a cruz, ele era aclamado: Hosana, Hosana nas alturas. As mesmas pessoas que aclamaram ele no outro dia, crucificam. Parecia que tudo estava perdido, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Eu não sei quanto tempo você está passando por essa situação hoje. Muitas pessoas chegaram aqui hoje, talvez olhando para o que está passando, e pensa: parece que está perdido, parece que não tem mais jeito, eu não sei o que fazer. Não sei quanto tempo vai levar, mas ainda há esperança para você, amém? Em nome de Jesus. O versículo 2 da palavra de Deus, você pode acompanhar comigo. É interessante porque o profeta, ele faz uma pergunta a essa mulher, e a palavra de Deus diz assim: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. A primeira resposta que ela deu foi: eu não tenho nada.
A gente está numa situação difícil, às vezes está tão ruim, o negócio cada dia que passa fica pior, parece que tudo, até o que você não tem, você perde. Mas quando o profeta pergunta: o que é que você tem em casa? Entenda uma coisa, o pastor disse aqui que Deus pode fazer tudo, do nada, Ele pode qualquer coisa, mas Deus sempre cria uma oportunidade a partir do pouco que você tem. Não importa o que é, mas Ele vai usar o pouco que você tem para fazer toda a virada na sua vida, em nome de Jesus. Quando a gente olha para a vida de Moisés, o que ele tinha? Ele tinha um cajado na mão, era o que Moisés tinha, detinha conhecimento, sabedoria, mas o que ele tinha? Ele tinha um cajado. Com esse cajado, ele abriu o mar vermelho para mais de 1 milhão de pessoas. Você vai usar o pouco que você tem, a multiplicação, o milagre é Deus quem vai fazer, amém? Em nome de Jesus. Se você olhar para a vida de Pedro, Tiago, João, o que esses homens tinham na mão? A rede, nem peixe eles tinham. Mas é interessante porque quando eles escutam a voz, a direção do Senhor, eles no dia posterior têm a rede cheia com tudo aquilo que eles precisavam. Então o que eu quero dizer para vocês? Deus é o Senhor que Ele pode fazer o impossível na sua vida. Deus é o Deus do impossível. Não importa o que você está passando hoje, o sobrenatural é Deus quem faz, o impossível é Deus quem faz. Você vai mudar a situação quando você se posicionar. Nada é impossível para Deus. Aquela mulher, ela achou que não tinha mais nada, mas ela responde: eu ainda tenho uma vasilha de azeite. Nada é impossível. Nesse momento eu peço que vocês fechem os olhos. O Senhor está olhando nesse momento e perguntando para você: o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? O Espírito Santo de Deus está revelando agora o que é que você tem em casa. Ele vai utilizar esse pouco que você tem para fazer o milagre que você espera e busca. O mínimo que você tem é a palavra de Deus, e a palavra de Deus já garante que você é um filho, e você vai ter muito mais do que aquilo que você pede, muito mais do que aquilo que você ora, muito mais do que aquilo que você merece, porque para Ele você é tudo, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Versículo 3 da palavra do Senhor, ele começa a nos dizer que o profeta olha para a mulher e fala assim: então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Queridos, para que o milagre aconteça na sua vida, é necessário pedir. Deus pode fazer infinitamente mais do que você quer e do que você precisa, mas a palavra de Deus diz: abra a tua boca. É preciso pedir. Nesse momento, quando ele fala para essa mulher pedir, é porque estava sendo necessário reaver os relacionamentos com os vizinhos. Alguma coisa ali nesse processo foi quebrado. Quando um profeta
quando o Espírito Santo de Deus, ele te fala para você pedir perdão para alguém, é porque a partir do momento em que você quebra essa barreira do perdão, o milagre vai acontecer. Quando você quebra a barreira do orgulho, o orgulho, os orgulhosos não agradam a Deus, mas um coração quebrantado tem muito poder perante o Senhor. O orgulho, falta de perdão, são situações que vão impedir o milagre de acontecer na sua vida. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 9, diz que se vocês pedirem, receberão. Se vocês baterem, a porta será aberta. E quando você buscar, você encontrará. Mas qual é a maneira com que você vai pedir algo se você tem algo contra o teu irmão? Como que você vai pedir algo para o Senhor te abençoar, se você de repente tem a sua empresa e você está fazendo mal para os seus próprios funcionários? Como isso? Como que você está querendo de repente ir para o próximo estágio, numa situação da sua vida, mas se você tem bloqueios de orgulho, falta de humildade, falta de simplicidade. Então quando essa mulher, ela começa a pedir, acontece que é quebrado essa barreira. O profeta fala para ela: traga muitas vasilhas. Por que muitas? Por que você tem que pedir muito? Porque você vai trazer muita vasilha, é porque você precisa aumentar a sua fé. Se ela trouxesse somente uma vasilha, ia ser cheia uma vasilha, não ia ser o suficiente para pagar as dívidas que ela tinha. Mas quando pede muitas, é porque aquilo que Deus tem para você não é pouco. Aquilo que o Senhor tem para você é sempre a mais do que você pensa e do que você imagina. Então, quando você for pedir algo a Deus, não seja humilde em pedir. Eu em casa pratico muito isso com as minhas crianças. Quando eles vão pedir, peça. Mas peça de uma maneira que, sabe, porque a gente tem medo. A gente conversa com Deus de uma maneira muito assim: Ele está lá, eu estou aqui. Não, Deus, Ele está em todo momento na tua vida, desde que você foi criado dentro de um embrião, desde que foi fecundado. Não existe barreiras mais para pedir. Você pode chegar no Senhor e pedir, e falar com Ele como você fala com o seu filho, como você fala com o seu pai, e Ele irá atender a você. A alegria do pai é ver um filho sorrindo. Quantos aqui são pais e gostam de ver o seu filho sorrindo? Ou você gosta de ver o sorriso do seu esposo? Sabe, vasilhas estavam vazias. Por quê? É necessário que você tenha algo vazio para colocar algo novo dentro. Eu quero falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente sempre fala aqui, e a gente ensina. Nós como igreja ensinamos em todas as áreas da vida. Nós não ensinamos só sobre aqui o momento de dízimos e ofertas, sobre a gente tem gerações, curso para homens, mulheres. A gente fala, quando a gente fala sobre estar vazio, é que você precisa ser cheio. Como que na sua casa vai caber alguma coisa a mais? Tem um monte de coisa velha lá. Tem que tirar. Tem que tirar. Como que vai entrar pessoas no seu coração se só vive de coisas do passado, só fica vivendo de situações que já passou? Eu era tão bom quando eu servia lá no Brasil, lá na Tremembé, lá no, não sei, lá em Passa Quatro, não importa. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, amém? Glória a Deus. Se você quer ser cheio do sobrenatural do Senhor, abra espaço, vasilhas vazias. Tira aquilo que te impede de receber o que Deus tem para você. Tira o orgulho, tira a arrogância, tira a falta de humildade, tira essas coisas todas. E quando a gente começa a se esvaziar, a se diminuir,
ele começa a crescer. E quando ele começa a crescer na sua vida, é igual no jardim do Éden. Ele passeava no jardim para ter relacionamento com a criação. É necessário diminuir. Aleluia! Aleluia! Qual é a área da sua vida que precisa ser diminuído hoje, para que Deus comece a operar sobre a sua vida? Para que entre o novo, é preciso retirar o velho. Tem alguma coisa que talvez você hoje está apegado, e isso vai fazer com que você não receba aquilo que o Senhor tem. Deus, ele vai operar quando você estiver totalmente rendido no Senhor, rendido nele, entregue a ele. Versículo 5, a palavra de Deus diz assim, versículo 5: depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que você for enchendo. Versículo 5, parágrafo 4. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Próximo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. À medida em que você for apresentando ao Senhor aquilo que você precisa, Ele vai entregar a você. Só que tudo vai depender do tamanho da sua fé. A palavra de Deus diz que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar para aquela montanha: vá para lá, e ela irá. Mas a mostarda, ela não vai ficar a vida inteira do mesmo tamanho. Então, hoje aqui, culto, fé, é onde nós viemos para praticar aquilo que nós precisamos. Fala com o seu problema. A palavra de Deus mostra que ela fecha a porta da casa dela com os filhos. Existem certos milagres do Senhor que vão ser gerados dentro da família. A família precisa ser unida, principalmente aqui nos Estados Unidos. Os filhos precisam ter relacionamentos. Os pais precisam ter relacionamentos entre si e com os filhos. A palavra de Deus diz que fechou a porta. Todos na mesma visão, todos na mesma fé, todos na mesma oração. E as vasilhas começaram a ser cheias. A esperança, a fé, são atributos de Deus que nós precisamos cultivar no dia a dia. Como que você quer um milagre se você não vai passar pelo processo? Não existe como você receber um milagre na sua vida se você não passar pelo processo. O processo é ele quem vai gerar o milagre. Enquanto eles iam recebendo as vasilhas, o azeite ia escorrendo, aquilo ia acontecendo. A palavra de Deus também fala que no milagre do vinho, enquanto eles carregavam a água, as talhas, quando chegam lá, o mestre ele chega, verifica e era vinho. Mas até então o percurso todo onde ele chegou ainda não era vinho. Deus vai trazer o seu milagre no processo. Tenha fé, não desista, não desanime e não se entregue, em nome de Jesus. O Deus que nós servimos é o Deus de milagres. O Deus que nós servimos é o Deus que supre. O Deus que nós servimos é o Deus que cura, é o Deus que restaura. É o Deus que Ele vai usar aquilo que você talvez nem dê valor. Você nem acha que vai fazer algo.
mas é o Deus que pode mudar a história da sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, quando a gente fala de ter uma caminhada com Deus, caminhar com Deus, não é você se apegar a uma religião, não é você se apegar à placa de uma igreja. Caminhar com Deus é você praticar aquilo que a palavra dele tem. Sabe, eu aprendi algo importante. Quando a gente começa a ativar a nossa fé, quando a gente começa a ativar o ministério profético, é quando você coloca em prática tudo aquilo que o Senhor te disse. Quando você crê que Deus é o Deus do impossível, aquilo que para nós parece ser impossível, Ele pode virar do dia para a noite, somente para a honra e a glória dEle e para o testemunho seu. Eu quero que vocês, mais uma vez, baixem suas cabeças. Eu quero ministrar sobre vocês nesse momento. Senhor, seus filhos e filhas estão aqui nessa noite, e alguns estão nos acompanhando pelo YouTube. Pai, eu quero te pedir nesse momento, o Senhor conhece o coração deles. Pai, pessoas hoje aqui entraram com o coração bem triste, entraram com os corações bem desanimados. Alguns entraram com uma situação, Pai, que parece impossível, assim como aconteceu com essa viúva. Mas a sua palavra diz que o Senhor tem um olhar especial para cada viúva, para cada órfão, para cada filho, para cada estrangeiro. Nós te apresentamos aqui nesse momento cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui nessa noite, Pai. Te apresentamos também os pedidos deles. Alguns aqui estão pedindo por saúde, outros estão pedindo por relacionamento, outros estão pedindo, Pai, pela empresa, outros estão pedindo talvez, Pai, pela sua casa, pelo seu carro, outros estão pedindo pelos seus filhos que estão nas drogas, outros estão pedindo, Pai, pelos relacionamentos, pelo casamento. Mas eu quero nesse momento, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que aquele que o buscar de todo o coração o encontrará, e o Senhor se deixará ser achado. Então, em nome de Jesus, Pai, visita a casa de cada um deles nesse momento, visita os sentimentos, visita as situações, porque o Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas, o Senhor é aquele que cura o câncer, o Senhor é aquele que tira das drogas, o Senhor é aquele que conserta tudo aquilo que foi destruído por Satanás. Eu peço pelos casamentos, eu peço pelos filhos, eu peço pelo trabalho deles, eu peço pelos sentimentos, e eu peço por cada sonho que é apresentado aqui nessa noite, Pai. Alcance seus filhos em todos os países aonde essa mensagem chegar. Seja multiplicado sobre a vida deles, Pai, aquilo que eles têm apresentado a Ti, porque nós cremos no Deus do impossível, o Deus que recupera, o Deus que cura, o Deus que prospera.